Mulheres com espadas. Capítulo 2. Uma espada nasceu. E cada homem fica com o rosto à luz de sua própria espada desembainhada, pronto para fazer o que um herói pode. Elizabeth Barry Browning. Você pode se perguntar, por que uma espada? Para a autodefesa, a distância e a precisão de uma arma não seriam melhores? Se esse ataque do inimigo é tão abrangente, que tal responder com armas de destruição em massa? As espadas não são um pouco arcaicas? Por muitos milênios, as espadas encontraram seu caminho na história e gravaram para sempre suas imagens românticas em nossas mentes. As espadas, como as conhecemos, foram forjadas pela primeira vez durante a Idade do Bronze, um período por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O instrumento surgiu da lança e faca comuns quando os metalúrgicos começaram a combinar bronze e cobre. Mas essa vantagem é incompleta, porque ela apenas fala de espadas nascidas em nossa época. Na verdade, as espadas são mais antigas do que sabemos medir em termos de tempo. Aprendemos nas escrituras que muito antes da era da humanidade, as espadas foram criadas nas forjas do céu e carregadas pelo mais poderoso dos anjos em formas que ainda não vimos. A primeira espada que conhecemos na Bíblia era feita de fogo flamejante e girava por conta própria nas mãos de poderosos querubins alados. Ele expulsou o homem e, a leste do jardim do Éden, colocou os querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3:24. Imagine, essa espada guardiã se moveu. Era um bloqueio flamejante que guardava o caminho para a árvore da vida, para garantir que os banidos Adão e Eva nunca estendessem suas mãos e pegassem o fruto desta árvore do Éden. Então, à medida que avançamos na história bíblica, encontramos espadas nas mãos de indivíduos e exércitos para propósitos do bem e do mal. A última menção nas escrituras da poderosa espada é como um agente finalizador de autoridade e julgamento no livro de Apocalipse. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho da fúria e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15 e 16. Assim, desde a gênese da história humana até o capítulo final do tempo como conhecemos, a espada está presente. Você e eu viajamos pela Terra em um período de tempo muito mais próximo do final triunfante do que do triste começo. Nosso período de tempo é comparado à intensificação das dores de parto de uma mulher, o intenso trabalho de parto que precede o parto real. Nesta temporada, precisamos da companhia de uma espada. Não somos guardiões angelicais. Então, não há necessidade de imaginar que usaríamos espadas para impedir que outra pessoa entrasse no jardim da bondade de Deus. Da mesma forma, não devemos desempenhar papel de juiz, pois este direito é reservado ao nosso Rei dos Reis. Ao contrário, nas mãos das filhas de Deus, as espadas são armas de vida e luz. Quero compartilhar algo que descobri enquanto elaborava esse livro. Escondida dentro da combinação de letras que formam a palavra de Deus está uma espada. Mantendo as letras constantes e apenas alterando o espaçamento, você descobre que a palavra de Deus é uma espada de Deus. Isso não é incrível? Isso confirma de maneira inesperada o que Paulo nos diz nos livros de Efésios, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6,17. Tudo o que precisamos ou precisaremos está oculto em sua palavra, e nós ou procuremos como um tesouro enterrado. Enquanto orava há muito tempo, tive a sensação avassaladora de que muitas filhas de Deus nessa geração estão desarmadas. Isso não apenas significaria que elas estão mal equipadas e despreparadas, isso também significaria que elas estão em risco e incrivelmente vulneráveis ao engano. Nos últimos dias, nosso inimigo intensificará seus ataques com a espada de dois gumes, de falsos mestres e irmãos, juntamente com o auto-engano. O Novo Testamento está repleto de advertências contra o engano e os falsos mestres. O Evangelho de Mateus e o livro de 1 João nos advertem. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Amados, não acreditem em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Como combatemos o engano? Nós pesamos as palavras das pessoas contra a verdade da palavra de Deus. À medida que o ferro da palavra de Deus afia nossas vidas, estaremos mais sintonizados com o que é verdade. Independentemente de quanto sabemos, se também não o fizermos, estaremos novamente em perigo. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Em tempos de batalha, as espadas devem ser usadas. Uma das maneiras pelas quais isso acontece é trazendo a espada da palavra de Deus para a realidade das nossas vidas. A esgrima, ou esgrima, é melhor aprendida antes do calor da batalha. As batalhas são um campo de prova do que você já colocou em prática. O conflito tem uma maneira de testar a coragem do que já foi temperado em seus períodos de preparação. Para ilustrar ainda mais isso, permita-me compartilhar outra história que captura meu despertar para o porquê de escrever este livro. Em 2009, eu estava entre conferências consecutivas na bela nação da Nova Zelândia. Com uma manhã para dormir, estava bastante animado com a perspectiva. Já passava da meia-noite, então me aconcheguei em minha barricada de travesseiros e com um suspiro de satisfação me enrolei com segurança nos cobertores e lençóis.
Antes de fechar os olhos, virei o mostrador do relógio digital para longe de mim. Nenhuma campainha, chamada de despertar ou alarme de telefone celular seria necessária. Eu ia dormir até tarde. Fechei as cortinas opacas, coloquei meus protetores de ouvido e ingeri meu sonífero de melatonina. Todas as medidas foram cuidadosamente tomadas para garantir que meu corpo cansado da estrada não fosse acordado até que eu estivesse totalmente descansada. Mas, infelizmente, tal descanso não era para ser. Em algum momento, entre as 3 e 4 horas da madrugada, me vi estranhamente acordada com uma frase de 3 palavras ressoando em minha cabeça: reforjar a espada. Sério mesmo? O que eu estava sonhando? Eu me virei, verifiquei meus tampões de ouvido e me aconcheguei mais fundo em meus travesseiros. Mas eu não estava fora de perigo. A declaração foi repetida: reforge a espada. Fiz uma caminhada até o banheiro e voltei para a cama. De alguma forma, lutei para voltar ao mundo dos sonhos, mas não era a mesma coisa. Meu sono foi inquieto e superficial, e dentro do meu sono inquieto, alguém repetia continuamente: reforce a espada. Acordei e olhei para o relógio, que agora marcava um pouco depois das 4. Eu sabia que não conseguiria dormir até silenciar o refrão em minha mente. Fechei os olhos e tentei me lembrar onde tinha ouvido essa frase antes, esperando descobrir por que estava ouvindo agora. Era uma passagem de um livro que li recentemente ou de uma cena de algum filme? Enquanto permitia que a minha mente vagasse por essas possibilidades, lembrei-me da conversa que tive com um dos meus filhos enquanto fazia as malas para esta viagem. Existe algo especial que você gostaria que eu trouxesse da Nova Zelândia para casa? Eu tinha perguntado. Mãe, eu gostaria de qualquer coisa relacionada ao Senhor dos Anéis. Ele respondeu sem hesitar. Na época, eu duvidava que seria capaz de honrar aquele pedido e o pressionei para obter mais detalhes. Ele delineou algumas opções. Então, assim que cheguei a Auckland, perguntei ao meu adorável anfitrião como colocar minhas mãos na parafernália do Senhor dos Anéis. Ela explicou que eu teria uma chance muito maior de encontrar tais tesouros online ou nos Estados Unidos. Depois disso, não pensei muito no pedido do meu filho, mas agora, no meio da noite, eu me perguntava se a frase que estava ouvindo, reforjar a espada, poderia ser do filme O Retorno do Rei, baseado na trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Levantei da minha cama, acendi a luz e sentei-me para capturar alguns pensamentos, na esperança de que depois pudesse voltar a dormir. Assim que comecei a escrever, os pensamentos vieram tão rápido quanto minha caligrafia confusa poderia capturá-los. O Espírito de Deus usou uma combinação de imagens, escrituras e frases de palavras para iniciar o que agora estou compartilhando nesse livro. Ouvi o Espírito sussurrar que muitas facções do corpo de Cristo manejam apenas alguns pedaços e fragmentos de sua palavra, e não mais sustentam sua palavra como um todo. O Espírito também disse que as dificuldades econômicas, naturais, governamentais, culturais e sociais virão sobre a terra com maior frequência e força. Essas provações acabarão por servir para unir seu povo com causa e propósito. E à medida que a palavra de Deus é exaltada em todo o seu peso e autoridade, as respostas para essas questões serão reveladas. Ao ouvir essas ideias em minha mente, vi indivíduos levantando frações quebradas de armas e estandartes de batalha anteriormente inteiros. Os punhos das espadas eram erguidos, mas eram inúteis, sem a extensão e o poder de corte das lâminas. Sobre plataformas que se assemelhavam a altares, havia pontas quebradas, que normalmente serviram como pontas de lâminas fortes que poderiam perfurar seus alvos. Sozinhos e soltos, esses pedaços de espada não passavam de sucata. Ainda outros guerreiros possuíam lâminas de espadas quebradas que não tinham cabos. Os soldados não podiam manejá-los sem se machucar ou se machucar, então eles o deixaram de lado. Outro grupo segurava espadas que não tinham guarda cruzada para evitar que as mãos dos guerreiros deslizassem ao longo das lâminas para o impacto. Juntas, todas essas partes eram poderosas e úteis e representavam claramente a função e o uso adequado de uma espada. Isolados, eram lâminas sem ponta, metal sem força e lâminas sem impulso. Por causa da distância e divisão, muitas peças permaneceram não reconhecidas. Eles só são eficazes quando são unificados e completos. Enquanto lutamos com uma parte do nosso arsenal, o inimigo se move totalmente armado. Receio que ele ria enquanto manejamos tolamente nossas palavras divididas, ou palavras que dividem, quando em última análise seu poder está no todo. Em épocas de relativa paz e tranquilidade, talvez simples fragmentos do Evangelho possam nos sustentar por um curto período, mas fragmentos do Evangelho não serão suficientes para fornecer a coragem de que precisamos para permanecer firmes em uma época de desespero, assim como uma igreja dividida cairá. Tudo o que precisamos para remontar essas armas de batalha nessa temporada pode ser encontrado na palavra de Deus. Cada pedaço, grande e pequeno, já está esperando nossa declaração unificada e viva. Se for preciso, uma fornalha de sofrimento para nos levar a um lugar de oração unificada, de modo que o que foi separado possa ser perfeitamente unido. Que assim seja. Por favor, não confunda o que eu estou dizendo aqui. Não estou de forma alguma sugerindo que façamos concessões ou mudemos a palavra. Estou admoestando urgentemente que estudemos, oremos e declaremos isso de uma forma holística e deixemos que ele tenha sua influência sobre nós. A palavra de Deus é viva, poderosa, perfeita e pura.
O que eu ouvi e vi foi um encargo de declarar sua santa palavra em toda a sabedoria, de seu conselho e maravilha de sua força. Foi um convite para refazer a linguagem humana à imagem do divino, em vez de despojar a palavra de Deus de sua divindade para torná-la humana. Satanás não tem medo de uma igreja desarticulada que empunha pedaços ou fragmentos da poderosa palavra de Deus, mas ele tremerá de terror diante da igreja que se levanta com a espada de sua palavra forjada e expressa através de nossas vidas. Quando começarmos a ler e aplicar toda a palavra, e não apenas nossas passagens favoritas, reconheceremos verdadeiramente o que foi colocado em nossas mãos. O corpo de Cristo se levantará unido quando usarmos nossas forças para aprimorar, em vez de atacarmos uns aos outros. À medida que a igreja se submete à lavagem e correção de Deus, ela se lembrará de que as espadas são usadas contra os inimigos, não amigos. Quando voltei da Nova Zelândia para casa, revisei o terceiro filme da série O Senhor dos Anéis, para ver se a frase existia, e em caso afirmativo, qual era o seu contexto. O Retorno do Rei é um filme longo, então vou apenas resumir brevemente a história aqui. É o limiar de uma batalha épica entre o bem e o mal, humano e demônio, luz e escuridão. Os exércitos aliados estão reunidos em números muito pequenos para combater a horda perversa disposta contra eles. Tudo parece perdido para a reunião dos bravos. Então a princesa Arryn tem uma visão fugaz com a luz da promessa futura. Ela retorna para seu pai real e implora a ele para forjar uma espada antiga. Essas são as palavras dela. Das cinzas um fogo despertará, uma luz brotará das sombras, renovada será a lâmina que foi quebrada, o sem coroa novamente será rei. Reforge a espada. Em um contexto muito maior do que o filme, essas três palavras marcaram meu coração com um mandato de proporções épicas. No filme, essas palavras da estrofe poética de Tolkien foram entrelaçadas com imagens vívidas, que incluíam uma forja de fogo, um martelo e um ferreiro forte e habilidoso. Os fragmentos desarticulados foram alinhados e depois fundidos através dos repetidos processos de fogo, pressão e água, até que era parcial, voltou a ser poderoso. A espada foi renovada. O antigo monumento, destruído ao passado, tornou-se o símbolo brilhante de tudo que poderia ser. Nesta lâmina renovada, as vitórias do passado foram ligadas às impossibilidades do presente e à esperança do futuro restaurada. Quão diferente é isso de nossa condição atual? Ainda celebramos o testemunho do que foi em detrimento do que poderia ser? Fico impressionada quando penso em todo o simbolismo que a espada forjada tem para nós. A espada que nos foi confiada é mais do que antiga, é eterna. Nossa espada não está ligada a uma vitória isolada. A palavra do nosso Deus vivo provou ser verdadeira uma e outra vez. No Senhor dos Anéis, essa espada criou uma nova ordem. A espada de nosso Deus criou os céus e a terra. O deles foi extraído do minério da Terra-média, o nosso foi forjado no fogo consumidor do céu. É nossa hora de empunhar a espada da palavra de Deus para fazer história ao invés de simplesmente marcá-la. Ao contrário do rei Aragorn, nosso Senhor está longe de ser sem coroa. A questão que surge é: estamos sob seu governo? Temos medo de imaginar o que poderia acontecer se agarrássemos a palavra de Deus com ambas as mãos e permitíssemos que ela fosse nossa autoridade final? E se parássemos de nos esforçar tanto para estudar a palavra e a vivêssemos? E se simplesmente declarássemos as Escrituras e permitíssemos que o Espírito Santo as interpretasse? Eu acredito que é hora de a igreja ser conhecida por sua habilidade com espadas, e é preciso muito mais sutileza para curar com uma espada do que ferir com uma. Curaram levianamente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14 e 8 e 11. A cirurgia estética ou a cura superficial pouco conseguem quando o que é necessário é um transplante de coração. As pessoas não conseguem olhar para o nosso mundo por muito tempo e imaginar que vem paz quando não há paz. Podemos ter paz e devemos ser governados por nosso príncipe da paz, mas não podemos falar de paz onde Deus falou de julgamento. Aqui está o remédio de Deus para esta condição. Assim diz o Senhor: põe-te à beira dos caminhos e olha, e pergunta pelas veredas antigas onde está o bom caminho, e andem por ele e encontrem descanso para as suas almas. Jeremias 6:16. Existe a estrada principal e existem os caminhos antigos. Um é muito viajado porque é largo. As outras são menos percorridas porque são estreitas. A palavra de Deus tem o poder de iluminar nosso caminho e limpar os escombros que cobrem o caminho para que possamos andar nele. A espada da palavra de Deus separará os motivos terrenos das intenções celestiais. Depois de ter dito tudo isso, ainda pode parecer um pouco precipitado, impraticável ou fantasioso propor o uso de espadas invisíveis em nosso século XXI. Afinal, não foi Jesus que alertou Pedro que os que vivem pela espada também morrerão por ela? Veja Mateus 26:52. Essa pergunta precisa ser respondida antes de prosseguirmos. Para isso, voltemos à última ceia, quando Jesus estava rodeado de seus discípulos. Jesus começou a contrastar o que eles haviam conhecido no passado com o seu futuro. E disse-lhes: quando vos enviei sem bolsa, nem mochila, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram: nada. Lucas 22:35. Quase posso vê-los sorrindo e balançando a cabeça, enquanto cada um deles se lembrava da aventura de sair com nada além de uma palavra de Jesus e ter tudo o que precisavam provido de forma sobrenatural. Então Jesus introduziu uma nova estação. Eu lhes disse: mas agora
quem tem bolsa, leve-a, e também a mochila, e quem não tem espada, vende sua capa e compre uma. Versículo 36. Só para você saber que não estou inventando, outra tradução diz assim: Mas agora, disse ele, pegue seu dinheiro e uma mala de viagem, e se você não tem uma espada, venda sua capa e compre uma. Jesus não apenas lhes disse para levar dinheiro e uma bagagem de mão, ele disse a eles que uma espada pode ser mais importante que um manto. Os dias em que Jesus era conhecido como bom instrutor terminaram, pois ele havia sido marcado como fora da lei. Esses discípulos foram reunidos na véspera do cumprimento de cada profecia. Depois de um rápido inventário do que tinham em mãos, encontraram 2 espadas entre os 12. E eles disseram: Olha, Senhor, aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Versículo 38. Jesus então saiu para orar no Monte das Oliveiras, onde lutou com a vida e a morte e foi visitado por anjos, enquanto seus discípulos dormiam. Jesus estava no processo de despertá-los de seu sono, para incentivá-los a orar, quando uma multidão liderada por Judas entrou no jardim. Sou o primeiro a admitir que, quando estou com sono, não sou a faca mais afiada da gaveta, mas mesmo bem acordado, fico confuso com o que aconteceu a seguir. Os discípulos acordaram, perceberam o que estava acontecendo e pegaram suas espadas, prontos para proteger o Senhor. E quando os que estavam ao redor deles viram que se seguiria, disseram: Senhor, devemos ferir com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Chega disso. E ele tocou em sua orelha e o curou. Versículos 49 e 51. Por que trazer uma espada se você não vai usá-la? Meu palpite é que João perguntou se ele deveria atacar, e Pedro apenas tentou. Lucas parece estar acobertando Pedro aqui, porque sabemos pelo relato de João que foi definitivamente Pedro quem conseguiu cortar a orelha. Então o Evangelho de Mateus nos dá uma janela para o que aconteceu entre Pedro e Jesus após essa explosão de espada. Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada, perecerão. Você acha que não posso apelar para meu Pai e ele imediatamente me enviará mais de 12 legiões de anjos? Mas como então as escrituras devem ser cumpridas, se deve ser assim? Mateus 26, 52 e 54. Essa passagem sempre foi um enigma. Você deve se perguntar se Pedro também não ficou um pouco confuso com essa reviravolta. Ele provavelmente presumiu que, porque Jesus havia dito a eles para pegar alguma espada, agora era hora de usá-las. Seja como for, podemos assumir com segurança que essas espadas nunca foram feitas para proteger Jesus. Nem tenho certeza de que eram para a proteção imediata de seus discípulos. Afinal, quem precisa de segurança quando legiões de anjos estão sob o seu comando? Também Jesus não disse a Pedro para se livrar das espadas. Ele apenas disse a ele para devolvê-lo ao seu devido lugar. E isso também parece um pouco estranho para mim, porque ele disse a seguir: Todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Talvez seja só eu, mas eu teria dito: Atire essa lâmina para longe, isso vai te matar. Todas essas incongruências me fazem pensar que Jesus estava falando em parábolas, ao invés de literalmente termos. Parece que Jesus tentou prepará-los para essa abordagem em uma conversa anterior encontrada no Evangelho de João. Lá, Jesus explicou por que ele se dirigiu a seus discípulos de maneira diferente no advento de seu retorno ao céu do que quando caminhou entre eles na terra. Eu vos disse essas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vô-las disse. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco, mas agora eu vou para aquele que me enviou. João 16, 4, 5. Às vezes você não consegue ouvir algo até que chegue a hora. Você é surdo porque não quer ouvi-lo ou ainda não precisou ouvi-lo. Quando chega a hora certa, há um momento, e o que antes era confuso torna-se cristalino. Certas coisas podem permanecer não ditas quando vocês estão na companhia um do outro, mas o que era óbvio quando vocês estavam juntos torna-se um pouco obscuro quando vocês estão separados. Para esclarecer ainda mais a confusão da espada, vejamos outra passagem. Quando Jesus estava saindo, ele prometeu a seus discípulos: E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Essa promessa tinha maior significado para as circunstâncias vindouras do que naquele momento imediato. Quando Jesus não estava mais visivelmente com eles, essa promessa falou muito enquanto eles viajavam para terras estrangeiras e enfrentavam a tragédia e o triunfo de frente. Essa promessa não apenas serviu para encorajá-los, ainda encoraja você e eu. A esperança dessa promessa é nossa. Uma coisa é eu dizer ao meu marido que está sentado do outro lado da mesa: Estou com você, querido. E outra, bem diferente, é ele ouvir minhas palavras quando o tempo e a distância nos separam. Um é uma declaração do óbvio, a outra é uma garantia do despercebido. Isso nos ajuda a entender por que às vezes parece que Jesus disse coisas que eram contraditórias em sua aplicação. Sua instrução, compre uma espada, foi logo seguida por uma correção de Pedro por usá-la. O Monte das Oliveiras, na noite que foi traído, não era nem o lugar, nem o tempo para as espadas serem desembainhadas. Foi um momento de consagração e oração. Se os discípulos tivessem permanecido acordados, teriam entendido que Jesus estava dando a vida e não tentando defendê-la. Mateus dá uma janela para uma ocasião anterior em que Jesus falou de espadas. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34.
Quando as espadas aparecem, os motivos são revelados. Eles têm a capacidade de nos espalhar pelo terror ou nos unir pela coragem. Apesar de toda a conversa sobre espadas na última ceia, não temos nenhuma história escrita desses discípulos que jamais sacaram suas espadas novamente para se defender ou atacar seus perseguidores. O que me faz pensar que Jesus não estava falando sobre autodefesa ou sobre resolver o problema por conta própria. Jesus foi primeiro testado sozinho, no deserto, após 40 dias de jejum, e depois testado novamente, rodeado de amigos em um jardim após um banquete. Mas a primeira tentativa não foi tão diferente da final. Na primeira, Satanás encorajou o faminto Jesus a transformar as pedras diante dele em pão. Seu pedido poderia até ser visto como bíblico, afinal, Moisés proveu pão para os filhos de Israel durante a estada no deserto. Mas ele, Jesus, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas por toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Um ato milagroso foi sobre alimentar os outros. O outro era sobre alimentar-se. Mais tarde, em seu ministério terreno, Jesus realmente revelou quão bem ele entendia essa diferença quando se referiu a si mesmo como o pão da vida. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Jesus estava falando em termos literais aqui? Não. Tenho experimentado fome e sede físicas desde que encontrei Jesus. O jejum no deserto havia mudado Jesus de alguém que vivia de pão para alguém que fornecia pão vivo, que é Jesus, o Verbo feito carne. Satanás também desafiou Jesus a exigir a intervenção de Deus por meio de um resgate forçado, se Jesus saltasse do pináculo do templo. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe disse: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Mateus 4, 6, 7. Jesus sabia que não tinha vindo para se lançar em alguma tentativa tola de provar aos líderes religiosos que era o Filho de Deus. Em vez disso, ele veio para nos erguer na cruz. Quando Satanás tentou Jesus com todos os seus reinos dessa terra e sua glória, Jesus usou a espada da palavra novamente. Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o ministraram. Versículo 10 e 11. Aparentemente, esses anjos apareceram depois que passamos no teste, está escrito. Assim como fez com Jesus, Satanás tenta distorcer o significado e, portanto, a aplicação da palavra de Deus na esperança de que façamos mau uso de suas promessas de autopreservação, admiração e reconhecimento dos outros ou ganho egoísta. Enquanto Satanás ataca com uma distorção da verdade, nós respondemos com uma declaração da verdade. Ao longo da história da luta com espadas, havia um ditado comum sempre que um duelo era convocado para resolver uma questão de honra: a espada é a verdade. Chegou a hora de vivermos pela espada da verdade, que é a palavra do nosso Deus. Para atingir esse objetivo, este livro está polvilhado com imagens de espadas e terminologia de esgrima, para que possamos nos familiarizar mais profundamente com a arma escolhida por Deus. Os termos luta com espadas e esgrima podem ser usados de forma intercambiável. Esgrima, na verdade, deriva da palavra defesa, e não temos maior defesa do que a palavra de Deus. Em meu estudo da esgrima, aprendi que é um dos poucos esportes em que as mulheres podem se igualar aos homens, porque a esgrima exige estratégia mental em detrimento da força física. A esgrima bem-sucedida incorpora movimentos pequenos e precisos, em vez de golpes maiores. As partidas são vencidas por meio de uma consciência intuitiva do próximo movimento de seu oponente, em vez de excesso de confiança em seu próprio jogo.